Nós vamos começar hoje uma série expositiva, que é uma série, como nós já fizemos várias aqui em nossa igreja, que a gente pega um livro da Bíblia, começa do primeiro versículo e vai até o último dele, tentando trazer para a nossa vida lições que esse livro pode trazer e assim nos abençoar. Nós escolhemos para esse mês de junho o livro de Jonas. Os mais atentos vão se lembrar que nós já fizemos aqui em nossa igreja uma série de Jonas há quase 4 anos, mais precisamente em agosto de 2015. A nossa série foi uma série sobre Jonas, mas foi com outro viés e buscando no texto uma outra realidade para uma outra época que nós estávamos vivendo. Para essa série do mês de junho, nós demos o nome de Jonas, transformando o sucesso em fracasso. Porque cada vez mais, vivendo na sociedade em que nós estamos vivendo, você ouve falar sobre sucesso, sobre alcançar os seus objetivos, muita gente investindo em personal, qualquer coisa, para ajudar em áreas diferentes da vida, porque o que importa é que você viva de uma tal forma que você alcance grandes objetivos. Grandes voos, grandes conquistas, grandes realizações, mas ao mesmo tempo nós temos visto que muitas pessoas têm se perdido nessa busca. Por quê? Porque buscam sucesso, buscam fama, buscam realização naquilo que não tem capacidade e poder de satisfazer o coração humano. Dessa forma, então, nós temos uma série de pessoas que estão alcançando seus sonhos e objetivos, para descobrir, ao alcançar os seus sonhos e objetivos, que aquilo simplesmente não significa absolutamente nada. E aí começam a entrar, por causa disso, numa série de desespero, de angústia e de profunda busca por algo, então, que dê um real significado à existência. E aí muita gente que alcança esse dito sucesso começa então a reconhecer que esse sucesso, conforme a sociedade vende, é absolutamente nada. É efêmero, é passageiro e não mata a fome real que nós temos e a sede real que nós temos, que nós muito bem sabemos que só podem ser preenchidas e saciadas em Cristo Jesus, que é o nosso pão, que é a nossa água viva e que traz sentido a toda a existência humana. Então nós vamos olhar para a vida de Jonas. Por quê? Porque Jonas é o protótipo do cara que tinha tudo para dar certo e deu errado. Aliás, Jonas, inclusive, quando ele faz o que ele deve fazer, ele não consegue fazer certo. Ele erra até quando acerta. E isso, inclusive, é muito natural a nós. Porque, quer ver só? Quem aqui, uma pesquisa rápida, quem aqui já errou tentando acertar? Quem aqui já fez isso? E eu não estou falando só no futebol. O pessoal aqui que joga futebol, você fala, agora eu se consagro. E aí você chuta e a bola vai lá para o fim do mundo. Eu não estou dizendo isso. E às vezes, vocês devem se lembrar, a gente erra e com a boa intenção. Muitas vezes você faz algo errado e você fica doido com aquilo porque você sabe que você tinha uma boa intenção. Quer ver só uma coisa que você já deve ter feito? E eu não estou dizendo isso porque eu fui vasculhar a sua vida. Eu estou dizendo isso porque eu já fiz isso um monte de vezes e você deve ter feito também. Às vezes você vai falar alguma coisa e você pensa assim, eu vou falar algo para dar até uma ajuda. Vou falar algo aqui, eu quero ajudar a solucionar esse problema. Aí você fala, e quando você termina de falar, o que acontece? Você piorou absolutamente tudo. Já fizeram isso? Quem? Hoje, ontem? Os casados sabem muito bem o que eu estou dizendo. Você tenta, você fala, agora vai. Aí você descobre que agora vai pro brejo, porque você acabou de falar um negócio que é isso? Eu me lembro de várias vezes na vida, em que eu penso, agora eu vou usar uma frase de efeito. Quando eu termino de usar a frase de efeito, eu penso, nossa, porque que defeito que foi. Aquilo deu um efeito totalmente contrário, porque você termina de ouvir aquilo que você falou e você pensa, nossa, eu fui ridículo, idiota, ofensivo. Eu peguei uma frase, a frase era legal, mas na minha boca foi uma porcaria. Porque a gente tem capacidade de fazer isso. E Jonas é um cara que sabe fazer isso muito bem.
Jonas é alguém que marca, inclusive, a história da Bíblia como alguém que não funcionou. A coisa não ficou legal. E mesmo quando ele tem tudo para que as coisas aconteçam, elas até acontecem, mas isso é a desgraça dele. Então é por isso que nós demos a essa série esse nome, Jonas, transformando o sucesso em fracasso, porque eu acho que essa é a profunda capacidade que eu e você temos em todas as áreas da nossa vida. Se há algo que a gente sabe fazer bem, não precisa nem treinar muito para fazer, é transformar toda a possibilidade de sucesso num estrondoso fracasso. Mas vamos para o livro, porque ele tem muita coisa interessante para falar sobre esse nosso grande herói. E tem gente que vende Jonas como herói, é o fim do mundo. Olha, se você alguma vez já ouviu alguém vendendo Jonas como herói, não dá. Ninguém merece um Jonas como herói, porque isso aqui, ó, vamos ver, vamos falar mal dele, vamos lá. O livro, e hoje nós vamos ver o primeiro capítulo, começa assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Eu quero parar aqui, por quê? Jonas é um profeta. Você tem na Bíblia e em Israel 2 tipos de profeta. Você tem o profeta profissional, porque inclusive lá em Israel havia um negócio chamado Casa dos Profetas, Escola dos Profetas. Era um tipo de universidade de formação nas profecias da vida. Então o cara treinava para levar as palavras lá que de repente precisava falar. Quando você lê, por exemplo, o Antigo Testamento, você vê que muitos reis tinham os seus profetas. O que eles faziam? Eles iam lá para a escola dos profetas, via o pessoal que estava em formação, pegava uns trainee, aí o trainee dava certo, fazia estágio, ficava legal e ele contratava. Então, o rei tinha os seus profetas contratados. Eram os profetas estatais. Quando o rei precisava, em tese, ouvir uma palavra que viesse de Deus, ele chamava os profetas e encomendava lá a palavra. Por exemplo, o rei queria sair para a guerra, mas ele não tinha certeza se Deus estava com ele ou não. O que ele fazia? Chamava os profetas e falava assim: ó, profetas, Deus estará comigo se eu for guerrear essa batalha. E aí os profetas iam lá e faziam as suas profecias. Só que você lembre, eram profetas pagos pelo Estado. Eram profetas ligados ao rei. Na maioria das vezes, as profecias eram o quê? Ó, rei, vai que vai dar tudo certo. O senhor é bom demais nesse negócio. Não tem como dar errado. É só ir, vitória garantida. Esse era um tipo de profeta. Eram os profetas pagos. Em contrapartida, você tinha os outros profetas, que eram os profetas marginalizados. Só que geralmente os profetas marginalizados eram esses que você tem na Bíblia. Como Jonas, como Oséias, como Joel, como Miqueias, como Isaías, como Jeremias. Por quê? Porque esses caras não eram contratados de nenhum governo. Eram pessoas que simplesmente Deus olhava e dizia assim: vai ser profeta. Então Deus falava com eles e eles transmitiam aquilo que Deus falava. O problema era que geralmente, porque o povo pecava, que era uma desgraça, geralmente a palavra que Deus trazia através do profeta era sempre uma palavra ruim. Ser profeta, inclusive, era uma coisa lá não muito agradável. A não ser se você fosse um profeta profissional, pago pelo Estado para falar o que o rei quer ouvir. Se você fosse um profeta mesmo, desses que Deus chama, você tremia nas bases porque você sabia que ia ser colocado em situações complicadas. No entanto, havia um diferencial. Com um profeta, Deus falava. Com o outro, eles fingiam que Deus falava. E você há de convir que ouvir a voz de Deus é legal. Pelo menos eu espero que você, estando numa igreja, ache isso. Quantas vezes você se lembra, por exemplo, que você está lendo a Bíblia em casa, e eu não sei se você faz isso todo dia, faz isso esporadicamente, e há dias em que a gente lê a Bíblia, a gente termina de ler alguns capítulos, e a gente pensa assim: ah, legal, histórias interessantes, você guarda aquela informação e beleza. Mas há dias em que você abre em algum texto específico que claramente foi a mão de Deus que guiou você para aquele texto naquele dia. São aqueles momentos em que claramente Deus fala com você através da palavra. Isso acontece também quando a gente participa de cultos. Há cultos em que a gente vai e a gente ouve a pregação, e a pregação trouxe informações, a gente sai dali abençoado porque a palavra de Deus nos abençoa. Mas lembre-se, há cultos em que a gente vai, em que a gente tem a plena certeza
que aquela palavra é claramente para nós. Deus está, obviamente, falando conosco. Isso para nós cristãos sempre foi, é e será um motivo de profunda alegria. Deus falou comigo. Então nós estamos diante do primeiro versículo do livro e você tem em tese aqui um sucesso. Jonas é um profeta. E o que aconteceu com ele? A palavra do Senhor veio até ele. Esse é aquele momento em que a gente espera a vida toda. Deus falou comigo. Mas tem uma coisa, nós precisamos sempre pensar nas implicações da fala de Deus conosco. E veja então o que vai acontecer. A palavra de Deus vem a Jonas, e o que a palavra de Deus diz? Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vamos parar aqui porque tem uma outra informação importante. Qual é o grande lance de Nínive? O grande lance de Nínive é que Nínive fazia parte de um dos grandes inimigos de Israel. E o que o israelita, o membro do povo de Deus, de Israel, naquela época pensava? Ele pensava assim: Deus é um Deus de Israel. Porque naquela cultura, cada país tinha o seu Deus. Então os assírios tinham o Deus deles. E onde é que o Deus dos assírios agia? Na terra dos assírios. Os babilônicos tinham o Deus deles. E onde é que o Deus dos babilônicos agia? No território deles. Cada povo tinha o seu Deus restrito ao seu território. O Deus de Israel, quem era? Era Jeová, que segundo a mentalidade daquela época, agia onde? Em Israel. Tanto é que você tem um salmo que o povo canta quando está no exílio, dizendo assim: lá nas margens dos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos com saudades de Sião. Os nossos captores até pediam para a gente cantar uma das músicas do Senhor lá na Babilônia. Mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que nós cantaremos as canções do Senhor numa terra estrangeira? Porque eles imaginavam que Deus estava restrito ao seu território. Então qual era o estabelecimento de poder que eles tinham? Se Deus está restrito ao território, o que Israel tinha que fazer? Ele tinha que ir lutando contra os seus inimigos, contra os seus vizinhos, conquistando esses territórios e fazendo com que aqueles territórios se tornassem Israel. E aqueles territórios se tornando Israel, ia expandir o quê? O reinado do próprio Deus. E eles acreditavam que iria chegar um tempo que eles conseguiriam conquistar todo o mundo. Que o mundo inteiro seria Israel. E quando o mundo inteiro fosse Israel, o que aconteceria? O mundo todo seria de Deus. E aí havia uma outra crença importante. Quem é que eles acreditavam que ia fazer isso? O Messias. Por que eles aguardavam o Messias? Porque eles criam que o Messias vindo iria equipar Israel, iria liderar Israel de uma tal forma que eles venceriam todas as batalhas e estabeleceriam o reinado de Deus por todo o mundo. Inclusive, por causa dessa informação, você consegue entender por que eles se decepcionaram tanto com Jesus. Porque Jesus nasce num fim de mundo, de uma família que ninguém conhece, um nascimento meio mal explicado, e nunca sentou no trono de rei nenhum. O pessoal fica decepcionado, porque não é essa visão que a gente tem. Agora, voltando a Nínive. Nínive era um desses polos que o povo de Israel tinha que destruir. Aí você olha para o texto e pensa assim: mas então tá legal, porque o que Deus falou? Olha, a maldade de Nínive chegou ao topo, não dá mais para suportar. Então vai lá e prega contra ela. Só que Jonas vai dizer isso depois, adiantando as cenas nos próximos capítulos. Ele diz assim: no entanto, Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso. E pregar para Nínive tem um risco. Vai que eles se convertem. E se Nínive se converte, o que Deus não vai fazer? Não vai destruir. E se Deus não vai destruir, acaba com os nossos planos. Porque para os nossos planos darem certo, tem que destruir Nínive. Se eu vou lá, prego, e Nínive não é destruída, os nossos planos vão por água abaixo. E aí então Jonas começa a ter uma das grandes crises muito naturais a qualquer ser humano, que é o fato de Deus não ser controlável. Você não controla Deus.
Deus simplesmente faz a vontade dele, e na grande maioria das vezes ele faz a vontade dele sem perguntar a nossa opinião. Ele nos usa e diz, você vai lá e faz. Eu vou realizar a minha vontade e você vai ser instrumento. Ah, Senhor, mas eu não gostei disso. Eu não perguntei se você gostou ou não gostou disso. Eu estou dizendo que você vai fazer. Jonas sabia disso muito bem. Ele sabia que Deus não é controlável, que vai que Deus converte Nínive e destrói esse plano político, religioso, espiritual de Israel, que ele faz o quê? E aí então o próximo parágrafo é importante para você entender tudo o que vai acontecer no livro todo. Porque a gente poderia pensar assim, Deus tem a vontade dele, disse a vontade dele para Jonas, e Jonas fez o quê? Fugiu do quê? Fugiu da vontade do Senhor. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz o seguinte, mas Jonas fugiu do quê? Segundo o que está escrito aí, Jonas fugiu do quê? Da presença do Senhor. Isso é importante porque você não consegue fugir da vontade do Senhor sem abrir mão da presença dele. Porque se há uma coisa que nós temos, e a nossa sociedade tenta fazer cada vez mais, é equilibrar, estar longe da vontade de Deus, mas mesmo assim perto do Senhor. Tipo, eu não obedeço nada do que Deus diz que eu devo obedecer, mas mesmo assim Deus está comigo. Eu nem vou dizer, por exemplo, porque há um grande ícone do esporte brasileiro envolvido aí numa celeuma recente, uma coisa meio louca que ninguém entende direito, e você não pode esquecer de uma coisa. Se você perguntar para ele o que ele é, o que ele vai dizer? Ele é evangélico. A postura não tem nada de cristão. E se você disser, ah, mas e Deus? Não, Deus está comigo. Porque ó, eu não faço nada do que Deus diz, mas Deus está comigo. Deus me protege, Deus tem guardado a minha vida. Essa é uma síndrome muito de Jonas. Jonas está fugindo da presença do Senhor, mas muito provavelmente ele não sabe disso. Muito provavelmente Jonas, se você fosse perguntar para ele, ele diria assim, não, eu apenas estou fugindo da vontade de Deus. Deus está querendo fazer um negócio e eu não estou querendo entrar nessa coisa que Deus está fazendo. Então eu estou dando uma fugida para dar uma esfriada, baixa a poeira e depois eu volto. Mas o texto é incisivo a dizer, Jonas estava assim fugindo da presença do Senhor. Você não tem como estar num ato de profunda desobediência e fazendo uma opção por desobediência e ainda assim dizer, ah, eu estou próximo de Deus. Deus está comigo nessa jogada. Ele dirigiu-se para Tarsis. Ele desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, e o texto vai dizer a mesma coisa de novo. Para fazer o quê? Para fugir do Senhor. Como o autor está usando essa expressão duas vezes, é para reforçar isso. Ele está dizendo para mim e para você, preste muita atenção, porque o grande problema da coisa toda aqui é esse. Esse cara está fugindo do Senhor. E por que ele está fugindo do Senhor? Porque Deus não está querendo se adequar aos seus planos. Por que ele está fugindo do Senhor? Porque talvez Deus não tenha respondido à oração dele do jeito que ele queria e na velocidade que ele desejava. Porque talvez Deus não esteja dando para ele o tanto que ele queria de proventos para alguma coisa. Talvez porque ele planejou alguma coisa e Deus está dizendo, não, eu não quero isso e não vou te dar isso. E aí simplesmente ele está fugindo do Senhor. E como eu já disse, ele vai dizer isso depois, eu sabia que o Senhor era misericordioso. Ele usa algo que Deus tem de melhor contra Deus. Porque segundo a própria Bíblia diz, se não fossem as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, nós seríamos o quê? Consumidos pela ira dele. E Jonas está usando a misericórdia do Senhor, que é algo fantástico para dizer, não dá para andar com o Senhor. O Senhor é misericordioso. Aliás, enquanto o Senhor é misericordioso comigo, tudo bem. Mas o Senhor inventa de querer ser misericordioso com gente que eu não quero que o Senhor seja misericordioso. O problema, talvez, Deus, não seja nem o fato do Senhor não atender a minha oração. Porque eu entendo que o Senhor não atenda a minha oração. O problema é que enquanto o Senhor não atende a minha oração, o Senhor está atendendo a oração do meu vizinho. E aí bate uma inveja em nós que a gente não aguenta. O ruim não é ficar sem resposta de oração. O ruim é ficar vendo a resposta de oração na vida dos outros enquanto nós nheca de pitibiriba. É impossível
conciliar desobediência com a presença de Deus. Aí você pode pensar assim, mas eu sou tão desobediente. Sim, mas a gente sempre precisa lembrar que Jesus foi obediente em nosso lugar. Isso já resolve um pouco a nossa história, mas não resolve a de Jonas. Porque Jonas não vive a partir dessa perspectiva. Ele está vivendo a partir de outra perspectiva, por isso o texto continua. Ele entra lá no barco, lá no navio, e a história então começa a tomar contornos de pastelão com drama. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. É como Deus dizendo assim, olha, você pode fugir, fica tranquilo, não tem problema nenhum, mas eu vou trazer você de volta. E vou dizer uma coisa, hein? Quando eu resolvo trazer de volta, Deus está exercendo aqui aquilo que as mães fazem muito bem. Porque todo filho, alguma vez, quando foi levar uma sova, tentou fugir. Só que tem um problema. Você pode fugir. Uma hora você tem que voltar para casa. E é quase aquela coisa assim, você tem que fazer uma opção na vida. Você quer apanhar agora ou depois? A opção que geralmente mais sã de fazer é o quê? Apanha já. Porque o apanhar vai se tornando pior conforme o tempo passa. Porque a gente vai colocando aquela angústia no coração. Você pode correr, você vai voltar para casa. E quando você voltar para casa, a vara vai cantar. Eu não passei por isso, porque eu sempre fui um filho extremamente obediente, né? Eu nunca passei por isso. Mas, meus irmãos, olha, o irmão mais novo que está ali, quantas vezes eu vi acontecer isso? Olha. E aí a história continua. Todos os marinheiros, e você tem que lembrar o seguinte, os marinheiros daqui são pagãos. Eles não têm nada a ver com o Deus de Israel. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Começou sem querer a virar um cultão ali, mas era um cultão, era meio uma coisa ecumênica, era todo mundo junto e misturado, cada um clamando ao seu Deus. Eles atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, o bonitão, o profeta, o crente da história, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Eu gosto dessa expressão, porque isso é muito parecido com a gente. O mundo está afundando em desgraça, e o que a gente está fazendo? A gente está dormindo. Dormindo. A gente olha para as piores e mais atrozes notícias que a gente vê na internet, na TV, e a gente simplesmente está ali como se nada tivesse acontecido. E o pior são quando aqueles profetas do quanto pior melhor dizem assim, mas é até importante que isso aconteça, porque quanto pior ficar, mais acelera a volta de Jesus. Não vai acelerar a volta de Jesus. Jesus vai voltar a hora que Deus estabeleceu para voltar. A gente não tem a capacidade de piorar a situação para Jesus falar, agora eu vou ter que voltar antes. Eu ia voltar às 8h30, vou às 7h15. Eu vou às 7h15, vamos adiantar o relógio, quer fazer um horário de verão. A gente vai adiantar aqui. É uma loucura que a pessoa tem. O pessoal tem umas frases de efeito que você fala, mas não é possível que o pessoal acha. Imagine só, Jesus se aprontando para voltar e o Deus Pai fala, vamos, que o pessoal lá já deu uma acelerada. Precisa, mas eu tô terminando a capa. Vai sem capa mesmo, vai sem capa. Vai, voltou. Aí você fala, Jesus voltou. Eu falo, nem era para ter voltado agora, tô até meio despreparado, mas vamos embora para onde? Não terminei ainda, mas vamos lá, vamos terminar de preparar junto. É uma perspectiva evangélica desgraçada, mas tudo bem, tem muita gente que acha que tem esse poder de mover os céus e a terra. O problema é que Jonas está simplesmente dormindo enquanto tudo está indo por água abaixo, literalmente. E mais, o pessoal que não conhece ao Deus que Jonas conhece está fazendo o quê? Clamando ao seu Deus e tentando se salvar. Eu acho isso tão reflexo da igreja evangélica brasileira e a igreja evangélica no mundo todo, o mundo afundando desesperadamente. E a gente assim, tá ruim, é sério. Eu nem vou falar, e você acompanhe na próxima semana, você joga lá no Google, sobre essa discussão sobre aborto que está acontecendo nos Estados Unidos. A discussão é se você pode abortar até o último minuto do nascimento.
qual é a ideia? Enquanto o bebê não saiu por inteiro, ele ainda é parte do corpo da mãe, a mãe pode fazer o que quiser. Aí tem uma técnica interessante, eles pegam um tubo, colocam na nuca do bebê e faz uma sucção assim, para sugar o cérebro, aí matam ali. Pode fazer isso até em alguns casos até os 9 meses. Olha que pode fazer isso na mesa de parto ali. Vamos fazer isso daí. E eu quero dizer de novo, quando nós pastores dizíamos há 20 anos, quando começou essa discussão mais ferrenha sobre aborto, que ia chegar a esse ponto, o pessoal dizia que a gente era louco. E tem alguns conglomerados agora, olha que interessante, dizendo que os estados que não aprovarem essas leis, as empresas vão se mudar para os estados que aprovarem, que é para fazer pressão financeira. Então, por exemplo, quais são as empresas que estão forçando governos a tomar essa posição pró-aborto, dizendo, se não tomar a posição pró-aborto, a gente muda para outra cidade. Algumas empresas que não produzem tanta cultura assim, tá? Por exemplo, a Universal é uma delas. A Universal produz, por exemplo, filmes. Uma outra, a Warner. Uma outra que agora entrou e disse assim, nós vamos fazer sanções contra os estados que não aprovarem esse tipo de aborto. É uma que não sei se você conhece, chama-se Netflix. Conhecem? Netflix. Tem uma outra também que entrou agora na jogada, não sei se você conhece, chama Disney. Conhecem? Veja que não são empresas que formam cultura. Não são empresas que estão aí para, inclusive, formar o imaginário, sei lá, das nossas crianças. E eu não estou dizendo aqui para a gente pegar aquelas coisas da Disney e jogar fora que é do demônio. Eu estou dizendo que, no mínimo, nós cristãos temos que ter um olhar crítico com relação ao que está acontecendo no mundo, senão a gente vai ficar dormindo no fundo do barco enquanto o barco está afundando. Porque o mundo faz os seus clamores. E o pior é que enquanto o mundo faz os seus clamores, porque é isso que se espera do mundo sem Deus, as pessoas que, em tese, estão vivendo a vida com a ética e a moral do reino, estão se calando por uma série de motivos. Principalmente porque é conveniente se calar num momento como esse. Porque, quer ver só? Se alguém, inclusive, desse movimento pega essa parte da mensagem que eu acabei de dizer e joga em qualquer lugar, orem por mim. Porque, assim, vira um inferno. Um inferno. Vamos editar, não vou editar coisa nenhuma. O pior é que, quanto mais longe de Deus nós vamos ficando, mais insensíveis nós ficamos ao mal presente em nós e nos outros. E aí o texto continua. O capitão dirigiu-se então a ele, porque o capitão olhou e falou assim, não é possível que esse cara está aqui dormindo enquanto esse negócio está acontecendo. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Imagina que vergonha para o profeta. O profeta lá dormindo, com a baba escorrendo do lado. Aí o capitão chega e fala, cara, você está louco? Você não tem um Deus? Ah, eu tenho, porque todo mundo tem um Deus. Você não tem um Deus? Eu tenho. Então dá para você fazer o favor de levantar e clamar a ele, porque senão a gente vai morrer. Imagine o profeta do Senhor que tinha ouvido a voz de Deus há pouco tempo, ouvindo um capitão que não tinha nada a ver com Deus dizendo isso. Dá para você fazer a sua parte como servo de Deus? E eu às vezes fico pensando se não é essa frase que nós ouvimos da nossa sociedade, quase que sem palavras diariamente. Se vocês têm um Deus, por favor, façam alguma coisa a esse respeito, porque a gente está afundando. Clame ao seu Deus. As pedras parece que estão clamando há muito tempo. O pastor Martin Luther King dizia que o que o assustava não era os maus falando. Não era a postura dos maus, mas era o silêncio dos bons. E isso o assustava tremendamente. Como é que aqueles que se dizem bons se calam em momentos cruciais da história? E a igreja tem uma tendência enorme de fazer isso, do não envolvimento, do quanto pior, melhor. Deixe que afunde, deixe que morram. Eles não são pagãos? O problema é que nós não compreendemos o que Deus diz para o povo dele lá em Jeremias 29, quando o povo dele está na Babilônia e Deus diz assim, vocês precisam aprender a orar pela paz da Babilônia, pela prosperidade da Babilônia. Porque se a Babilônia afundar, como vocês estão aí, vocês afundam junto. Então orem pela paz da Babilônia, plantem, façam as casas de vocês aí, movimentem a construção civil, a agricultura,
Porque, e aí a Bíblia diz, Deus dizendo para o povo dele, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da Babilônia. E aí o texto vai piorando. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos tirar sortes para descobrir quem que é o responsável aqui. Vamos fazer uma telecena aqui, vamos fazer aqui, sei lá o que eles fizeram. Fizeram alguma coisa para ver quem que era o zicado. Alguém está zicado aqui, não é possível. Palitinho, aqueles palitinhos. Vamos lá, atenção, vamos tirar o palitinho, fazer uma partida de truco. Quem perder é o culpado. Por essa desgraça que se abateu sobre nós. Eles tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Imagina a cara dele. Então o bonitão aí que estava dormindo e é o culpado, né? A gente pode tentar fugir da presença de Deus, mas se esconder nunca é possível. E além de não ser possível, é uma questão de tempo para ficar extremamente vergonhoso. Porque é uma questão de tempo para alguém chegar para a gente e falar assim, você não é crente? E se você já ouviu essa frase, você não é crente, você sabe que duas coisas estavam acontecendo. Você estava fazendo besteira e você está a poucos minutos de passar uma vergonha pública. E aí você tem a terceira coisa, você vai tentar justificar a partir da denominação que você faz parte. Não, mas na minha denominação, e a pergunta ainda fica, você não é crente? Eu sou. Nossa, não era isso que nós esperávamos de você, hein, Champs? Aí a gente vai, ninguém pode me julgar, só Deus. Sério, campeão? Isso não dá mais temor ainda? Porque eu quero dizer uma coisa, eu não teria nenhuma crise, se todos vocês pudessem me julgar e Deus não. Nenhuma. No máximo, vocês tudo ia ficar bravo comigo, eu ia embora para minha casa e ia procurar um outro lugar para ir. No máximo ia acontecer isso. E eu ia falar assim, Deus está comigo. O problema é que talvez, se isso for verdade, ninguém de vocês aqui pode me julgar de nada. Só Deus. Ah, é? E você vai para onde para fugir dessa parada? Você vai correr para que lado? Porque eu vou chegar lá em casa e ele está lá. O Salmo 139 diz isso, né? Se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. O Senhor conhece as palavras da minha boca antes mesmo que ela chegue lá. Aí não dá. Por isso lhe perguntaram, porque agora vai ficar pior ainda para Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar, matando os 6, e a terra. Porque Jonas tinha dito que ele servia um Deus. Ele só não tinha falado qual. Quando ele fala qual, o pessoal diz assim, você é louco de se rebelar contra um Deus desse? Porque é interessante, porque até os caras que não se relacionavam com Deus, ao olhar para o que Deus estava fazendo no povo dele, pensavam assim, esse Deus aí é bom. Eles não tinham aquilo que Israel tinha, que era o monoteísmo, de acreditar no único Deus verdadeiro. Naquela época eles acreditavam no Deus Jeová. Eles só não achavam que Jeová era o único Deus. Mas eles sabiam de uma coisa, Jeová é bom. Na divisão aí, Jeová, eu não vou falar quem para não chatear ninguém. Aí tinha os outros deuses que iam descendo. Aí tinha o Palmeiras, tinha o Vasco. Aí tinha todos os outros deuses de uma menor qualidade, aí aquela coisa toda, nesse sentido de deuses. Quando eles ficaram sabendo, esse cara é adorador de Jeová e está fugindo de Jeová, esse cara é louco. Ninguém em sã consciência faz isso. Ninguém em sã consciência ouve esse Deus falando e tenta fugir desse Deus. Cara, você está doido? Uma das maiores formas de fracasso espiritual reside no fato de nós não conseguirmos, muitas vezes, revelar a nossa servidão a Deus de uma maneira muito efetiva. Jonas tinha tudo para ter sucesso. Ele ouviu a voz de Deus. Era só ir fazer. Jonas, vai lá, faz o que Deus mandou você fazer e corre para o abraço. E ele está conseguindo transformar esse grande momento na vida dele como profeta na sua grande desgraça.
Você notou que está tudo dando errado e está só piorando? Porque até esse momento, não teve nenhum momento que você fala assim, agora deu um descanso, agora melhorou. Não, só vai piorando. E vai piorar mais. Com isso, eles ficaram apavorados. Porque eles perguntavam, o que você fez? Sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque eles já tinham dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Porque, Jonas, você falou que o seu Deus é o criador do mar. Então você deve entender dos riscados aí com ele. O que a gente tem que fazer para acalmar o mar que ele fez? Respondeu Jonas, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Muito tempo depois, Jesus vai dizer assim, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, não presta para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Me parece que Jonas é um grande prenúncio dessa história narrada por Jesus muito tempo depois. Mas olha agora que interessante. Então os homens, ao invés disso, se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas eles não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Porque Jonas disse o quê? É só me lançar ao mar que... Aí os caras que não tem nada a ver com Deus, não, a gente não vai fazer um negócio desse. Não. Jonas, que era o cara que servia a Deus, enquanto esses caras estavam dormindo, estavam no fundo do barco, fazendo o quê? Enquanto estavam morrendo, Jonas estava no fundo do barco, dormindo. Quando ele disse para esses caras, para quem ele não estava dando a mínima, me joguem ao mar que tudo acaba, o que eles fazem? Não, a gente não vai fazer uma atrocidade dessa, Jonas. O que a gente tem coração, a gente tem um mínimo de decência. E aí, então, esses caras do nada começam a clamar a Deus, dizendo assim, então eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos. Porque chegou uma hora que eles notaram assim, não vai ter jeito, vamos ter que jogar esse homem ao mar. É uma sacanagem fazer isso. Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Porque, Senhor, nós temos um profundo respeito com a vontade do Senhor. E um profundo temor com a vontade do Senhor. Vai, Jonas, tonto. Enquanto você está fugindo de Deus e da vontade dele, esses caras aqui estão num profundo respeito pela vontade do Senhor, dizendo, Deus, olha, a gente só vai lançar no mar porque é vontade do Senhor, viu? Então a gente só está, Senhor, a gente só está fazendo aqui porque é o Senhor que está querendo. Mas não coloque sobre nós essa culpa, porque, nós só está fazendo o que está fazendo porque o Senhor mandou. O que se passa no coração de Jonas nesse momento? Ele podia pensar, meu Deus, se eu tivesse feito uma coisa diferente, tudo estava sendo diferente. Tudo estaria sendo completamente diferente. Esses caras são mais espirituais que um profeta. O profeta está sendo humilhado. O profeta vai ser lançado ao mar. Do que Jonas precisa? Jonas precisa de um salvador. Porque se alguém não vier salvá-lo nesse exato momento, ele vai morrer. A história de Jonas é uma das grandes prefigurações do quanto nós precisamos de um salvador para qualquer área da nossa vida, mesmo depois de termos ouvido claramente a voz de Deus. Porque a nossa tendência é a desobediência. A nossa tendência é fugir de Deus. A nossa tendência é voltar as costas para Deus. E nós somos gratos porque Jesus nunca voltou as costas para o Pai. Jesus nunca fez o que desagradava o coração do Pai. Jesus viveu para agradar a Deus 100% do tempo e fez isso no nosso lugar. Jonas precisa de um Salvador. E veja a parte final desse capítulo, para que você entenda que essa história também não é uma história que tem a ver com Jonas. Jonas é apenas um instrumento do grande enredo da Bíblia, que tem a ver com Jesus Cristo como nosso Salvador. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este fez o quê? Se aquietou. Quando o servo do Senhor foi lançado ao mar, a ira de Deus foi satisfeita e o mar se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Lembra que eu disse que mesmo quando tudo dá certo, só deu certo e a desgraça de Jonas? Porque esses caras passam a adorar a Deus. Mas enquanto isso, Jonas está sendo lançado ao mar.
Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. O servo do Senhor foi lançado nas profundezas do oceano, e durante 3 dias ele fica ali, sepultado no fundo do mar. A diferença entre Jonas e Jesus é que daqui a pouco Deus vai se irar de novo. Porque daqui a pouco Jonas vai fazer outra besteira. Porque no capítulo 2 Jonas faz besteira, no capítulo 3 Jonas faz besteira, no capítulo 4 Jonas faz besteira, ele fica brigando com Deus até o fim do livro. E depois de Jonas, outros homens e mulheres vieram e Deus se irou de novo, se irou de novo, se irou de novo, se irou de novo. Até que vem um homem muito maior que Jonas e muito maior do que qualquer um de nós, que também é lançado nas profundezas da terra, que fica ali de sexta até domingo de manhã nas profundezas da terra, e que aquieta e satisfaz a ira de Deus, diferente de Jonas, de uma vez por todas, de uma tal forma que não sobra ira para mim e para você. Não tem mais ira, não tem ira residual para mim e para você. Não sobrou nenhuma lasquinha de qualquer raio que Deus possa enviar sobre mim e sobre você, porque todos os raios da ira de Deus foram mandados sobre Jesus, no meu lugar, no seu lugar e no nosso lugar. Jonas é um cara que não consegue satisfazer a Deus em nenhum momento. Assim como eu e você, nós não temos capacidade de satisfazer a Deus. Nós não temos nenhum mérito em absolutamente nada que nós fazemos. Inclusive você pode pensar assim, mas eu oro mais do que a média dos cristãos oram. Mas se você ora mais do que a média dos cristãos oram, quando você termina a sua oração, e se você é um cristão, você termina a sua oração dizendo o quê? Eu estou orando em nome de Jesus. Experimenta orar no seu nome para ver o que acontece. Você pode orar 10 horas, mas valeu aquilo não porque você orou 10 horas, mas porque foi feito em nome de Jesus. Nós cantamos aqui há pouco. Eu não sei, eu não conheço a voz de todo mundo. Alguns têm umas vozes que fazem os anjos cantar juntos. Alguns têm algumas vozes que fazem os anjos clamar por surdez momentânea. E a gente é assim, a gente vai nessa. É o jeito que a gente sabe ser. Tem dia que a gente... Eu não sei. Se você teve a oportunidade de se ouvir cantando, você fala, mas como é que Deus pode gostar disso? A gente começa a ficar com medo de falar, Senhor, recebe o nosso louvor. Não dá pra falar e falar assim, Senhor, aí, tamo aí, hein? Cantamos aí, vê o que faz. Dá uma mixada no negócio. Não é porque nós cantamos bem ou cantamos mal, mas é porque Jesus renova a nossa vida e faz com que o nosso louvor suba agradável a Deus, porque Ele é o filtro que tira a ira de Deus da jogada e põe a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre nós. A história de Jonas é uma demonstração da incapacidade humana e da necessidade que nós temos de Jesus. A história de Jonas, lembre-se disso, a história de Jonas é um grande resumo de como eu e você transformamos o sucesso em fracasso e uma lembrança de como Jesus transformou e nos livrou do nosso fracasso. Eu quero repetir isso porque isso é importante para a gente caminhar com Deus nessa semana. A história de Jonas é um grande resumo de como nós transformamos o nosso sucesso e a possibilidade de sucesso em fracasso. E uma lembrança de como Jesus transformou e nos livrou do nosso fracasso. Jesus assume para ele o nosso fracasso na cruz e nos dá no lugar o seu sucesso eterno diante de Deus. A história de Jonas, assim, não é escrita para que a gente olhe e pense, eu não vou conseguir fazer o certo nem quando eu ouvir a voz de Deus claramente. Porque isso é uma parte da verdade. A outra parte da história que completa a história é Jesus já fez isso plenamente em nosso lugar. Deus nos ama com amor eterno. O mar já se aquietou. Aliás, houve uma época na vida de Jesus que ele passa por uma mesma situação com os discípulos. É interessante essa história, porque Jesus... E veja como Jesus é o novo Jonas da história. Os discípulos de Jesus estão no barco, e o barco está sendo açoitado pelas ondas, e a Bíblia diz que enquanto isso Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. E talvez eles tenham se lembrado da história de Jonas e pensado, mestre, porque eles acordam Jesus e eles dizem o quê? O Senhor não se importa que a gente pereça? O Senhor não está ligando? Aí a Bíblia diz que Jesus se levanta indignado do tipo, como é
que vocês têm a audácia de atrapalhar o meu sono? Como é que vocês têm a coragem de fazer uma coisa dessa? Homens de pouca fé. Aí a Bíblia diz que ele olha para o mar e ele dá uma ordem para o mar, dizendo: aquiete-se. E instantaneamente o mar se aquieta. Na língua original, a ideia é que Jesus se levanta, ele fica indignado e ele olha para o mar e diz assim: shh! Como uma mãe que não aguenta mais o falatório, olha para os filhos e diz: silêncio! Quieto! E aí a Bíblia diz que depois de dizer isso, ele respira fundo e faz o quê? Volta a dormir. Eu pagaria um bom dinheiro para ver algumas coisas. Tem algumas cenas que eu quero que Deus passe no cinema do céu. Eu não tenho tanto interesse até em ver Jesus aquietando o mar. Essa parte eu vou querer ver, mas eu tenho mais interesse em ver a cara dos discípulos depois. Sentado no canto, tipo assim, foi mal aí. Viu, Judas, o que você fez? Imagina a cara desses caras, tudo assim. Aí eles chegam lá no local, fala: acorda Jesus que chegou. Eu não, você tá louco? Não vou acordar Jesus com coisa nenhuma. Assim. Que isso? O mar quietinho, assim. O mar não fazendo barulho para não acordar Jesus. Os cardumes que estavam nadando quase ali na superfície foram lá embaixo. Foram engolidos pelo grande peixe. Engole nós, esconde nós aí. Imagina os peixes correndo na barriga do grande peixe. Fala: esconde nós, pelo amor de Deus, de Jesus, o café abraça-me. Aquele silêncio. Numa prefiguração do silêncio sepulcral que aconteceria numa sexta-feira, logo depois do véu do santuário se rasgar, do chão se fender e Jesus ser colocado numa sepultura. Silêncio. Mas logo depois da ordem de silêncio, vem uma calmaria que nunca mais vai acabar. E não importa qual é o mar em que nós estejamos hoje. Quais são as ondas que nos abalam? Quais são os ventos que batem sobre nós? Nós ainda estamos no barco daquele que simplesmente diz para todas essas coisas: isso vai acabar. Isso vai acabar. E é uma questão de pouco tempo para que não haja nenhuma onda, não haja nenhum vento, não haja nenhum temor, nenhuma lágrima, porque nós não seguimos essa desgraça de Jonas. Nós somos servos de Jesus, o vencedor por toda a eternidade. Nós podemos sair desse lugar nessa noite na tranquilidade de quem vai para casa sendo amado, sendo querido, de quem vai para casa, a despeito do que acontecer na semana, o mar será acalmado. Até o glorioso dia em que tudo vai acabar, num grande abraço, nós vamos abraçar Jesus. Nós vamos poder vê-lo face a face. E nós viveremos para sempre com Ele. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Adorado seja o Senhor. Porque a história de Jonas não é a nossa história. A história de Jonas é uma demonstração da incapacidade de um profeta diante da total capacidade do único profeta, do único homem que verdadeiramente importa, que é Jesus. Obrigado por Jesus, Senhor. Obrigado. Obrigado pela graça derramada sobre nós. E porque o mar se aquietou na cruz e na ressurreição e se aquietou para sempre. Obrigado porque o Senhor Jesus satisfez a justiça do Senhor. Aquietou eternamente a ira do Senhor. E hoje vivemos na graça e na paz que o Senhor derrama sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.
Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.